Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos conversar com Ana Maria Lopes, jornalista, escritora, e Solange Ciani, pedagoga e escritora, sobre o coletivo Maria Cobogó, uma iniciativa de escritoras mulheres de Brasília que está bombando na cidade com várias iniciativas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gente, é um prazer recebê-las aqui na Obrigada. República Popular das Letras, né? Vocês que trabalham com as palavras, não é? E eu queria, antes que a gente conte a história do coletivo, eu queria começar com uma pergunta básica, a partir da qual a gente desenvolve essa conversa. A pergunta é o seguinte: existe uma escrita feminina? Se existe, que escrita é essa? Eu estou fazendo essa pergunta motivado um pouco por uma historinha que eu soube do Itamar Vieira, quando ele ganhou o Prêmio Oceano. Uma das coisas muito interessantes é que o júri ficou perplexo, não sabia quem é que tinha escrito, se um homem ou se uma mulher. Aí eu falei, será que o Itamar, a exemplo do Chico Buarque, sabe escrever que nem as mulheres? Eu acredito que haja uma escrita, e não uma escrita feminina, masculina. Eu não sei qual é a sua opinião, Solange, mas eu acho que a literatura, ela é universal, ela é homem, criança. Ontem, quando é que foi ontem, eu recebi um livro do meu sobrinho, que tem 8 anos de idade, sabe? Então, as crianças escrevem, os adultos escrevem, homens escrevem, mulheres. Então, é uma coisa mais ampla. Eu não acredito numa escrita feminina, sabe? Eu acredito, assim, na força da escrita feminina, né? E principalmente na escrita das mulheres negras. Isso aí vai se compartimentando, mas eu acho que o grande mote, assim, mais universal é a literatura, independente de gênero, né? Não sei o que a Sol pensa, mas... Bem, vou complementar. Eu acho que o lugar de fala é muito importante, né? Então, por exemplo, a Ana Maria escreveu um romance agora, né, sobre as mulheres na Guerra do Paraguai. A Guerra Invisível, um romance histórico. Isso. Eu vou falar por ela, vou assumir o lugar de fala dela, porque eu li, né? Porque também nós nos lemos, né? Então, para ela falar dessas mulheres, ela teve que entrar nesse universo dessas mulheres, né? Então, eu acho que é possível, sim. Quando você falou Chico Buarque, com certeza, o Itamar também, o livro dele é belíssimo, mereceu o prêmio. Mas eles com certeza tiveram que fazer um mergulho profundo. Itamar levou de 3 a 5 anos, né, para escrever o livro dele. Foi um mergulho profundo na vida daquelas mulheres para poder falar do lugar da mulher. A literatura escrita por mulheres, a gente encontra uma identidade. Eu também estou falando por mim, eu encontro. Na hora que eu estou lendo, eu me identifico. Inclusive, ultimamente, eu tenho lido muitas mulheres mesmo, assim. Meus livros de cabeceira são de mulheres de Brasília, do Distrito Federal. Temos escritoras brilhantes aqui, do Brasil e também fora do Brasil, né? Então... curiosamente, eu também tenho lido mulheres cada vez mais. Apesar de ser uma luta nossa, né, de ter mais visibilidade. Inclusive, Maria Cobogó nasceu para dar visibilidade à literatura feita aqui no DF e, de uma forma geral, no Centro-Oeste. E a gente nasceu em 17, né? E lançamos... 2017? 2017. A ideia, foi né? Curiosíssimo, porque a Maria Valéria Rezende, escritora, ela se questionou assim, quantas mulheres escrevem nesse país? Começou na Flip, em Paraty. Isso, exato. Porque os prêmios eram a maioria para homens escritores. E aí ela se perguntou, e eu acho que cabe um parênteses, quem é Maria Valéria? Ela é uma freira incrível. É uma mulher impressionante, que anda de bermuda, de saia. Escreveu Cartas a uma Rainha Louca, sabe? Que é um livro, assim, fantástico. Então, ela se questionou quantas mulheres escrevem nesse país. E resolveu fazer um encontro.
Aí que um encontro que chamou assim Mulherio das Letras. Né? Esse é um grupo que existe até hoje. Em E João Pessoa, né? fez o grupo em João Pessoa, lá na Paraíba, e aí falou, vamos. Aqui foi uma delegação de Brasília, inclusive as Marias Cobogós não se conheciam, sabe, pessoalmente. E nós fomos para João Pessoa, e lá a gente esperava assim, deve aparecer umas 50, uns 40, por aí, é bom que a gente pega uma praia. Meu moço, foram 500 mulheres de tudo que é lugar do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia. Aí a gente começou a ver que há uma escrita, que havia uma escrita escondida, sabe? Uma escrita de gaveta, e que não tinha visibilidade. Então, a literatura era uma praia masculina, era um lugar masculino. Então, a partir daí, eu digo assim, que o Maria Cobogó foi uma semente, né, desse mulherio das letras, desse encontro, que foi realmente uma troca, foi fantástico. A gente conversou sobre a literatura, essa questão que você colocou da literatura feminina, sobre a formação de leitores, enfim, todo o universo da literatura a gente colocou. A partir daí, quando nós estávamos em Brasília, por acaso, numa reunião do Mulherio das Letras regional, a gente se conheceu, se juntou, e aí formamos o coletivo Maria Foram Cobogó. 5 mulheres, né? No início, 7. No início, 7. Depois, 2 saíram por problemas pessoais, outras perspectivas, e ficamos 5. Então, hoje, Márcia Zarur, Cristiane Nóbrega, Claudine Duarte, Solange Tiane e eu. Né? Então, formamos o coletivo Maria Cobogó. Me conta um pouquinho em detalhes de como é que começou e fale também do nome, Cobogó. Aí eu queria Começou no complementar um pouquinho, quando nós fomos para João Pessoa, para esse primeiro encontro do Mulherio das Letras, né? Nós fomos o grupinho do DF. E eram 500 úteros efervescentes, sedentos de falar, de recitar, de escrever. Foi lindo, foi lindo. Foi mesmo. A gente pegou praia, bebeu, comeu e recitou, e trocou, compartilhou livros. Foi muito lindo. E quando a gente voltou, num desses encontros, a Alessandra Roscoe, que é uma grande escritora de Brasília, uma querida amiga nossa, ela nos convocou para plantar essa semente. Vamos fazer um grupo, um selo menorzinho, porque coisa grande não funciona, né? Assim, não é prático. E ela a proposta foi dela. Aí nós topamos. A Elisa Matos também, que é uma jornalista, também topou. E aí nós 5 mais essas 2. E nós começamos a pensar no nome do selo, né? E Maria foi logo de cara, não foi? Maria. Maria é básico, é muito comum, é lugar comum, mas nós somos todas Marias, né? Como todas Marias. A Ana estava dizendo. Tem muitas Marias de todo jeito, né? De todos os sabores. E depois nós começamos a pensar na Maria de Brasília, porque essa é a ideia. O Distrito Federal está sendo representado por mulheres, as Marias. E aí surgiu logo o Cobogó, né, Ana? Passa a palavra aí para você. Isso, né? O Cobogó é aquele, primeiro, você fala em Brasília, você fala Cobogó, apesar de não ter nascido aqui, né? Então, o que é o Cobogó? É aquilo que deixa passar o ar, a luz, né? É aquela ventilação. Então, era todo o nosso intuito, deixar passar, deixar fluir. Então, por aí ficou o nome Cobogó e ficou Maria Cobogó. Só para o ouvinte que não sabe situar mais, o Cobogó são aquelas paredes externas dos apartamentos feito com elementos vazados. Isso. Não é isso? Isso. E isso é uma invenção lá do Recife, né? Isso, exatamente. Que, e Cobogó aqui, é o sobrenome, né? De cada um. Dos engenheiros e arquitetos que bolaram isso. Isso. Então, é muito interessante que é uma peça da arquitetura muito característica de Brasília, né? Muito. Foi muito usada em Brasília por causa da seca, né? Dessa questão da ventilação. Então, é lindo. Falou em Brasília, arquitetura, a gente lembra logo do Cobogó.
E nos inspirou também, como a Ana falou, porque trouxe essa ventilação, essa inspiração ventilada, essa luz, Essa transparência. essa transparência, né? É um divisor, mas é um divisor aberto. Você pode ver, pode sentir o vento, a luz do sol. Então, a gente achou que era muito adequado. E todo mundo gostou. Aí fomos atrás da criação do selo, né? Da logo. Vocês não chegaram a fundar uma editora. Não. Nós somos um coletivo editorial, porque nós nos editamos, mas não temos assim um CNPJ, nós não somos uma empresa, né? Nós somos um coletivo que nos unimos. No início nós tivemos até crise de identidade, porque a gente fazia tudo. A gente editava os nossos livros, a gente promovia evento, ia a feiras, sabe? Enfim, fazia eventos, muitos, né? Muitos eventos que a gente promovia, feiras de livro. E aí eu falei, gente, o que será que nós somos, né? E realmente é isso mesmo, um coletivo que está aqui em Brasília para mostrar a literatura. A gente Uma mulher tem um livro e ela quer publicar esse livro. Se for do grupo, eu imagino que ela expressa essa vontade e vocês começam a discutir como fazer, etc. Mas e se for alguém que não é do coletivo? Não, a gente publica de vez em quando pessoas que não são do coletivo. A gente publica amorosamente, porque a gente não tem, sabe, não cobra para edição, nem nada. E a gente fica muito ocupada, porque né, das 5, apenas 2 fazem edição, editam os livros. Se bem que você passou a editar os seus, né? Então, a Claudine Duarte e eu, nós pegamos livros já de outras pessoas. A Claudine editou da Eva Leones, eu editei o da Luísa Campos, da Maria Celli, do André Amaro agora, que ainda não lançou, mas vai lançar, e o Alquimia Urbana também, que foi eu que editei, que é do Geraldo Nogueira, que é um arquiteto, escreveu sobre urbanismo, e o que mais? Nós já editamos... Mas tem uma pequena diferença, porque a editora, os meus primeiros livros eu fiz com editoras, né? Então, o caminho da editora é assim, você envia suas histórias, a editora é uma empresa, né? Aí ela gosta ou não gosta, e se ela gosta, ela diz, eu tenho interesse em editar o seu livro. Em geral, era assim. Então, ela meio que compra a sua história, trabalha, constrói aquele livro, o objeto livro, e você ganha uma pequena porcentagem sobre as vendas. De tantos em tantos meses, eles vão ajustando isso aí. Eu optei, antes do Maria Cobogó, eu já tinha optado em sair das editoras por insatisfações particulares, que não vem ao caso. E aí, quando surgiu o Maria Cobogó e o Mulherio das Letras, eu tive todo o interesse de estar junto nesse selo, porque... juntou com o que eu já estava pensando, que era eu mesma me editar, né? Digamos assim. Então, isso que a gente está dizendo. A gente não tem um recurso para uma pessoa que nos procura dizer, eu tenho um texto, né? Aí a gente diz, temos interesse. Não é assim. O que a gente tem é uma colega nossa, como acontece, nos procura, uma de nós, e diz, eu queria tanto editar com vocês. Aí a gente já explica isso. Nós não somos uma editora, nós bancamos a nossa edição e depois recuperamos o recurso investido para o próximo livro. É mais ou menos assim, uma matemática 2 mais 2, 4. Mas a gente pode, se a gente é simpatizante, a gente traz o conteúdo para o grupo analisa, acha que tem um perfil nosso, e aí nós damos um suporte para a pessoa, né? Ela ganha o nosso selo de alguma maneira, e a gente ensina o caminho das pedras e acompanha. Então, tem a revisora nossa, que é a Gabriela Artemis. Aí nós sugerimos 2 ou 3 pessoas que fazem o projeto gráfico, né? E enfim, as gráficas, 2 ou 3 gráficas, a gente sugere a nossa. Tem uma gráfica que a gente gosta muito, que é parceira, que é a Movimento, mas tem outras também. Então, a gente sempre faz um levantamento, um orçamento de 2 ou 3. A gente também diz para ela, depois, na hora do lançamento, se nós temos lançamentos próximos, nós convidamos para lançar conosco. Se a gente não tem, a gente dá suporte, divulga, convida os amigos, está lá presente, fica lá, né? Por exemplo, a Cecília Apriliano foi um caso desses.
Foi época de pandemia, estava difícil, a gente não estava editando nada, nem os nossos. Mas nós demos suporte. Eu, particularmente, né, fiquei bem próxima. Ela lançou um pouco, ela é uma grande musicista daqui de Brasília, né? E foi lindo o livro dela. Foi assim, eu fui mostrando o caminho, ela foi fazendo, me mostrando, e a gente foi conversando, e apoiei no lançamento, as Marias Cobogós também, fomos lá, divulgamos, sabe? E deu certo. Então é assim, sabe, que acontece. Você falou em nosso perfil. Eu pergunto o seguinte: esse perfil, ele está escrito? É um programa que vocês têm, um programa de trabalho? Ou é algo mais solto? É mais solto. Ele não é tem. eclético, né? Só pelo perfil de nós 5, né? Porque eu vi que vocês têm romances, poesia, Infantil. livros infantis, não é? Contos. Contos e, inclusive, livros de arte, né? Uhum. Temos. É. Arte infantil. Arte também. infantil Arte também. infantil. Mas o que a Sol falou. A nossa edição é amorosa. A gente pega o autor, põe no colo, Nina, sabe? Dá a mão. Dá Dá a a mão. mão, Faz a segura, ciranda. faz carinho, sabe? Então a gente faz uma edição amorosa. Eu não acho que eu não publicaria em outra editora que não fosse Maria Cobogó, porque é aquela coisa do acolhimento. Então, as Marias se acolhem e acolhem aquele que a gente vai editar. Então, a gente editou muito assim. Durante a pandemia, foi aquele gap mesmo que acho que todo mundo sofreu, né? E nós paramos um pouco, ficamos em projetos Escrevendo. próprios, né? Nós ficamos escrevendo, passamos a pandemia escrevendo e fazendo reuniões virtuais. Mas essa coisa do agregado, da mão, é que faz a diferença do coletivo Maria Cobogó. É essa amorosidade, essa sororidade, eu não gosto muito dessa palavra, não, mas é a sororidade mesmo, né, que faz com que a gente se una e publique de forma amorosa. Então, por exemplo, se eu for editar um livro seu, eu vou ficar sua amicíssima, sua casa, vou levar você para conhecer, não sei o que sabe, o design gráfico, vou discutir com você a letra, a lombada, detalhe por detalhe. O tamanho da letra, o tamanho da página, a cor, tudo isso a gente vai fazendo com essa amorosidade, né? Vocês têm uma sede onde se reúnem? Não, eu queria completar o que a Ana falou, que eu acho que é importante também, né? Que acho que clareia um pouco. É porque no Mulherio das Letras, lá em João Pessoa, no primeiro encontro, porque nós já estamos no 5º, né? Essa inspiração, né, que a gente viu de tantas mulheres querendo falar, é o que nos inspira. Então, é esse o perfil, né? Inspira a dar voz, a abrir esse espaço, principalmente para as mulheres, do DF, no caso, que é o lugar que nós estamos. E eu acho também que a gente precisa falar que também não é o nosso objetivo principal, esse não é, editar outras pessoas, né, Ana? Não é. Aí, assim, é um dar a mão. Vamos dar a mão para fulana, e tá querendo, é uma pessoa parceira, tá junto com a gente. Porque o nosso objetivo principal é nós escrevermos, nos editarmos, cada uma faz alguma coisa, uma divulga, a outra tem rede social, a outra ajuda a revisar, dá sugestão. É assim que a gente funciona, uma dando apoio para a outra. E também popularizar os nossos livros, né? Porque quando a gente sai do mediador, não tem a editora e não tem o vendedor em geral, porque né? A gente não tem essa distribuição, o leitor compra direto do autor, isso é muito legal. Todo leitor gosta de conhecer o autor. A gente vê isso, né? Quando a gente está presente, como eles querem. Inclusive, virtualmente, quando eles falam, eu quero comprar um livro seu, eles dizem, mas tem que ser autografado. Porque eles querem um contato mínimo com o autor. É a aura, né? A gente estabelece esse vínculo, né? Então, a gente tem esse objetivo. E aí, saindo o editor e saindo esses distribuidores, a gente consegue baratear um pouco. Porque os grandes editores fazem grandes edições e nós fazemos pequenas edições. E nas pequenas o livro aumenta de preço, de valor, né? Quanto mais livro você edita, mais barato ele vai ficando o custo dele. Claro. Então, a gente tem essa proposta. As edições que vocês fazem são de quantos exemplares? Olha, a gente começou fazendo 500, depois agora já uma coisa ficou muito cara, a gente passou para 200, Eu faço 300 meus, porque 300 assim, quando a gente lança vai uns 150.
em média, 120, 150 no Tem na lançamento. pré-venda. Eu não faço Não, a gente pré-venda, não tem faz gente que pré-venda, faz. não. A Cris, acho que A Cris fez, fez. né? É, Agora tem livro que esgota No lançamento. no lançamento. Se Foi o fizer caso do 200, Atos Bulcão. porque fizeram 200, 250. Então, um livro desse, com Márcia Zaruri e Ana Maria Lopes, é muito procurado, vem muita gente no lançamento. Aí os 100 ficam para feira, para essa reservinha, né? Mas a gente depois a gente edita mais 200, porque 300 é justo. Agora a gente vira meio ambulante, porque tem uma feira literária em Ipameri, aí nós vamos para lá. Aí tem uma feira literária em Goiânia, nós vamos para lá, levamos nosso livro. Tem em Pirinópolis, levamos nosso livro. Vamos para Paraty, vamos para Poços de Caldas. Entende? Então a gente vai, sabe, Com a feirinha debaixo do braço. meio sacoleira, levando os livros, caetituando, né? Antigamente se falava assim, caetituar a música, e a gente vai caetituando os nossos... Você falou do Quinto Mulherio. Ocorre sempre em João Pessoa? Não. Esse ano foi de novo em João Pessoa. O primeiro foi em João Pessoa, o segundo foi em Guarujá, em Santos, ali próximo Depois de Santos. foi em Natal. O terceiro foi em Natal. Aí veio a pandemia forte, ficou complicado. Fizemos um virtual, né? Foi o quarto Depois virtual. teve em Portugal. Tem um mulherinho em Portugal. Isso que a gente tem que falar, depois do internacional. E aí, esse ano, voltou para João Pessoa. Nós íamos, mas foi um ano tão muito atropelado para mim. Eu acabei... Aniversário do meu pai, de 95 anos, eu escrevi a memória dele e fiquei atrapalhada com esse assunto do livro finalizar aí o aniversário, e foi na mesma data. Mas é assim, aí ano que vem, o sexto já está destinado. Quando faz o desse ano, já determina, já se escolhe o lugar, vai ser no Rio de Janeiro. O sexto Mulherio das Letras. Homem não tem espaço de fala. Não fui eu que disse. É uma escolha. Eu costumo dizer que lugar de fala é um tiro no pé do ouvido. Com certeza. Não, eu acho engraçado porque no primeiro Mulherio, né, eu achei muito interessante que nós sentamos num lugar assim, todas as mulheres, era o último dia, né, Maria Valéria conduzindo a conversa, ela é muito liberal, assim, muito louca. Não, vai dar certo mesmo que dê errado, todo mundo pode falar. E tinha uns homens, assim, sentados lá no último, era uma arena, no último degrau, assim, meio tímidos. Aí uma moça disse, mas eles estão ali... Aí ficou aquela coisa meio assim, aí eles, não podemos ficar? Aí a Maria Valéria disse, pode ficar, não podem falar, mas podem ouvir. Podem ouvir. A gente ficou tanto tempo represada, bom, pega 500 mulheres juntas. Não dava tempo, né? Não dava tempo para homem falar. De jeito nenhum. Enfim. Vamos falar um pouco de vocês duas. Eu estou vendo aqui que essa coleção Mestres Cobogós, me parece que são os grandes artistas de Brasília. Eu tenho dois aqui, o Atos Bulcão, que uma vez eu chamei de Pele de Brasília. Maravilhoso. E temos aqui um grande muralista, o Glênio Bianchetti. Um artista plástico maravilhoso. E esses são duas obras extremamente bonitas, ilustradas, não é? Que você, Ana, faz com a Zarur, a Márcia Zarur, coleguinha jornalista, trabalhou muito tempo na TV Globo, né? E isso aqui é uma das suas tarefas. A última é esse romance histórico, de duas mulheres que vão para o Paraguai, né? Eu queria que você contasse um pouco a sua história. Você veio para Brasília na década de 60, vindo do Rio de Janeiro. Exatamente, já sabe tudo. É jornalista, trabalhou na Câmara dos Deputados, não é? Militou pela emancipação política do Distrito Federal no velho MDB. Eu também. Colega. E aí eu queria que você contasse um pouquinho a sua história e como é que você se descobriu autora. Bom, companheiro de lutas, né? Bom, eu vim para Brasília em 63, né? Muito a contragosto, né? Saindo do Rio, deixando toda aquela praia, deixando tudo
os amigos e namoradinhos, aquelas coisas. Mas meu pai foi transferido para Brasília, ele é cirurgião dentista e nós viemos para cá. Eu me descobri escritora, acho que a partir do momento que eu comecei a escrever, porque eu lia compulsivamente, eu lia o que tinha. Eu tinha uma biblioteca boa em casa, que meus pais liam bastante, então eu pegava, até escondido, sabe, livros que minha mãe dizia assim, não é para sua idade, aí eu pegava e ia lendo. E fui lendo, e realmente a leitura era uma das coisas mais prazerosas, ainda é, né, que me dá vida. Eu não consigo viver sem a literatura. E em Brasília, acho que tem todo aquele... Você estudar em Brasília, você fazer o UNB, escolas públicas, todas as escolas públicas. Eu sempre escola particular no Rio, e aqui eu cheguei e fiz aquela sequência, CASEB, Elefante e UNB, né? Aquela escola pública de qualidade que a gente almeja e briga por ela. Enfim, e sempre escrevia, mas tinha muito medo, muito receio de mostrar. É aquela coisa natural, né? De, pô, vou mostrar, isso é tão ruim. Aquela visão crítica que você tem de si mesmo. Enfim, depois de uma terapia que eu fiz, eu resolvi publicar o meu primeiro livro de poesia. Minha praia, minha zona de conforto sempre foi a poesia. Então, eu tinha poemas e poemas e poemas guardados. Lancei meu primeiro livro, Conversa, Conversa. Depois lancei o segundo, chamado Risco. O terceiro, os dois últimos foi pelo selo Maria Cobogó. O terceiro foi Mar Remoto, né? E durante a pandemia, eu desencavei uma velha pesquisa que eu andava fazendo. Muito curioso, porque quando meus filhos eram muito pequenos, um dia a gente tinha uma casa de praia. E eu falei assim, não, quer saber? Chega de praia, não vamos para outro lugar. Todo ano, casa de praia já era aquela obrigação de ir, né? Então, vamos para outro lugar. Comprei um mapa do Brasil, rodamos lá e caiu Foz do Iguaçu. Né? Aí nós fomos visitar Sete Quedas. Foi Sete Quedas. Quando existia, era belíssimo e tal. Então, eu com 3 crianças pequenas, estávamos ali e teve um dia, eu falei assim, gente, Assunção é tão ali, vamos almoçar lá e voltar de noite? Eu disse, vamos passar o dia em Assunção. O momento que a gente entra no Paraguai, a primeira coisa que eu avistei foi uma parede, um muro branco, escrito Abarra o Imperialismo Brasileiro. Aí, sabe assim, aquele choque? Isso foi em 78, 79, 80, por aí. E aí você leva aquele impacto, pô, a vida inteira você passa gritando abaixo o imperialismo yankee e de repente, o que é isso? Abaixo o imperialismo brasileiro, sabe? O brasileiro que fui começar a pesquisar, que aí eu cheguei na Guerra do Paraguai, no Império do Brasil, lutando, sabe? Destruindo um paísinho pequeno, a Tríplice Aliança, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa a partir dessa data. E fui pesquisando, mas nunca tinha tempo. Trabalhava muito como jornalista. Você sabe que a gente tem, mesmo no serviço público, matar um leão por dia, né? E então eu fui deixando. A pandemia me deu o momento e aquela condição de escrever. Então, eu passei a escrever e fiz uma pesquisa, porque eu sempre comecei a ler sobre a Guerra do Paraguai e eu localizava mulheres, mas elas não são contempladas pela historiografia brasileira. Elas são sempre negligenciadas. Aí, às vezes, a historiografia elenca assim, Ana Nery, a enfermeira não sei o quê. Certo? Uma ou outra você... tem uma certa exposição. Mas eu cheguei a elencar 364 mulheres ativas participantes da guerra. Aí eu falei, gente, o que eu faço com isso? Me perdi um pouco, questionei vários amigos escritores, o que eu faço? Me sugeriram ensaio, ou cartas, ou isso, aquilo. Acabei fazendo um romance, porque eu achei que foi. Então, é um romance onde 2 mulheres, uma da corte, Dom Pedro II, uma escrava que resolve fugir junto, que era abusada e tudo em casa, e as 2 vão, atravessam a guerra. Então, elas são os 2 únicos elementos que não são verídicos.
todos os outros, tanto fatos quanto a história, tudo que aconteceu foi através de pesquisa. Eu desfilo com as duas pelas guerras, que foi um dos episódios mais terríveis que aconteceu na América do Sul, talvez mais até do que a Guerra de Secessão Americana, e é dos episódios históricos brasileiros que mais me impacta, porque realmente foi uma tragédia. Um genocídio. Foi um genocídio, um negócio. Dom Pedro achava que isso ia durar meses, acabou durando anos e uma destruição, um absurdo, e levou à queda da monarquia, né, também. Enfim, aí eu saí da zona de conforto da poesia, né, que tinham 3 livros de poesia, passei para o romance. E realmente, quando eu comecei a escrever, eu vi que eu me joguei inteira e eu falei assim, pô, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. Então, eu abandonei a poesia, talvez ela não tenha me abandonado, porque quem lê o Guerra Invisível sente que há um lado poético, né, que eu poetizo um pouco, né, as características dos personagens. Então, foi uma imersão que eu fiz assim no prazer, né, no prazer de escrever. E sofria, né, porque escrever sobre uma guerra não é fácil. É um negócio eu tinha dia que eu chorava, assim, mas era aquilo que estava me movendo. E depois desse eu já escrevi um outro que não foi publicado em papel, só no Kindle, né? E que chama Charuteira, também romance histórico. Eu estou virando especialista em século XIX, porque também passado no século XIX, também feminino. Nesse aí eu não contemplo os homens, certo? Assim, o marechal de campo, o comandante, o almirante, não sei o quê. Eu não falo o nome das personagens históricas. Que a principal organização da Comuna de Paris, 1871, que foi o levante dos parisienses, tomaram o poder e fundaram uma república socialista durante 3 meses e tal. A principal organização era a União das Mulheres. Olha só. Eu também Que não sabia. força. Que força, né? Era a União das Mulheres. E como são fortes. Eu descobri tipos incríveis, né, que rasgavam as roupas assim para cuidar dos feridos, para fazer com os aventais e tudo, fazer balas. E eu não contemplo só os personagens históricos brasileiros. Eu contemplo também as paraguaias, as guaranis, né? Tanto que o livro tem trechos em guarani, trechos em português e trechos em espanhol. E eu passo assim por cima um pouco da Elisa Lynch, que era a primeira-dama do Paraguai, né, casada com Solano Lopes, e vou fundo naquelas que não foram contempladas pela história. Você, Lopes, não é prima do Solano Lopes, não. Não. O Lopes dele é com Z, o meu é com S. Não. Tá ótimo. Nenhuma. Solange, e você? Conta um pouquinho da sua história. Eu também sou carioca, né? Também vim do Rio de Janeiro para cá, só que vim um pouco depois da Ana. Eu vim em 72. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e não era um ultimato. Ou ele vinha, não tinha mais jeito. Ele enrolou até o dia de não poder mais e veio para Brasília, viemos todos, né? E eu cheguei aqui, eu tinha 14 anos. 14, fazendo 15. Então, ao contrário, eu estudei em escolas públicas maravilhosas do Rio de Janeiro, no qual toda a minha formação, eu aprendi a ler em livro de poesia. E é Cassiano Nunes, né, o professor daqui da UNB. Eu conheci, eu chorava quando eu conheci aqui, porque eu amava o livro dele, que era uma coletânea de poesias para criança. Eu dormia em cima daqueles livros, eu lia e relia. A melodia da poesia, aquilo me encantava, né? E eu decidi que eu comecei mesmo pelo teatro e pela dança, né? Eu sou bailarina de formação e atriz. E pedagoga, né? Eu me formei em pedagoga depois, né? Primeiro eu comecei uma carreira aqui de atriz e bailarina, porque bailarina eu já era, desde do Rio de Janeiro. E quando eu fiz o meu curso normal
já encaminhando para ser professora e pedagoga, eu tive uma mestra, irmã Estela, que eu nunca me esqueci. Ela era minha professora de literatura. E ela era muito exigente, do jeitinho que eu gosto. Então, nota alta para ela era assim, é ótimo, ela dava 8. Sempre pode ser um pouquinho melhor. E ela me apresentou Fernando Pessoa. Eu fiquei louca. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu não largava mais aqueles livretos. Aí ela me dava outro e depois me dava outro. E eu comecei a escrever. Porque quando a gente lê, a gente se inspira, né? E aí eu comecei a escrever, igual Água Viva, de Clarice Lispector. Eu escrevi um livro lendo ela. Eu falei, era tanta verborragia que eu preciso de um papel. Eu começava a escrever de tanta coisa, tanta água dentro de mim. E Fernando Pessoa foi assim. Aí eu falei, eu tinha 17 anos, eu lembro bem. Eu comecei a escrever coisa, letra de música para coleguinha, que era música, fazer brincadeira debaixo do prédio, do bloco. Eu disse, eu já sei, eu vou ser escritora. Foi assim que eu guardei isso, assim, não foi uma decisão prática, mas foi uma inspiração. Mas o meu primeiro livro mesmo, eu escrevi quando eu visitei o sertão da Paraíba. E como eu sou carioca, toda moderninha, tem gente que pensa que é tudo fantasia da minha cabeça, mas eu fui ao sertão da Paraíba, mas o sertão, sertão mesmo, assim, um lugar que não tem no mapa do Brasil. Por familiares, né? Uma pessoa que eu fui casada, então foi pai dos meus filhos, e num momento a gente resolveu conhecer essa região. E quando eu pisei lá, eu me arrepiei inteira e comecei a chorar. Eu tive uma conexão com aquele lugar. E eu comecei a distribuir coisa, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, né? E aí eu conheci tanta gente linda ali. Tinha um líder, tinha uma Qual família. região era essa? Chama-se Tavares, na verdade é Rajada. A cidadezinha Tavares, mas aí você vai mais para dentro um pouco, é Rajada, né? E ali é um sertão mesmo, não tem terra, não tem passagem, não tinha, né, essas coisas. E eu comecei a fazer um trabalho ali voluntário do nada, porque eu já era pedagoga. Então eu já ia na escola, já contava história, a família já me chamava, aí já queriam que eu conversasse com os trabalhadores rurais, já me levaram para. Aí eu fui lá várias vezes, depois eu voltei, porque eu escrevi o Clodoaldo, que foi um rapazinho que eu conheci na época. E essa já é a 3ª edição, no qual eu tive o grande prazer de Eliana Carneiro ilustrar, é uma maravilha a ilustração dela. É uma poesia mesmo. É lindo, lindo, lindo o livro. E eu voltei lá algumas vezes, voltei para contar do livro, voltei para mostrar o livro, para distribuir o livro para as escolas. E um dia, foi uma das cenas mais bonitas, você não conhece essa cena, que eu tive na minha vida, que eu falo, tenho vontade de chorar. Uma das vezes que eu voltei, eu sempre contava histórias para as crianças, juntava a comunidade, assim, um grupinho para conversar sobre as coisas básicas que eles não tinham, assim, estrada para levar pouco que eles plantavam para a feira da cidadezinha vizinha, coisas assim, sabe como é que é político? Vai lá, diz que vai dar leite, pão e um telhadinho, e depois não aparece mais. Então, essas coisas básicas, né? Saneamento e tal. E na escola, eu contando a história para as crianças, fazendo uma atividade lá de produção de texto e tal. Quando eu estava saindo, a professora disse: é para você voltar às 4 horas. Eu falei: voltar para onde? Ela disse: aqui para a igreja. Aí eu falei: uai, mas por quê? Eu vou embora amanhã. Ela disse: então, o pessoal quer te conhecer, a comunidade, que tem gente que não te conhece, está todo mundo querendo conhecer. Aí eu falei: ai, que bom. É para você contar a história também. Eu falei: às 4 é porque o pessoal vem da roça, às 4 os adultos querem ouvir. Eu falei: puxa, fiquei toda feliz. Separei 3 histórias e vim com meu pacotinho, né? Aí me sentei, era uma cadeirinha velha, muito simples, aqui, e na escadaria de uma igrejinha bem simples, branquinha, descascada, as pessoas iam chegando da roça e iam sentando, com seus machados, suas pás, aquelas coisas, com as crianças, as famílias e tudo, né? E eu, então, fiquei emocionada com aquilo, conto as 3 histórias, né? E aí eles dizem assim para mim: a gente quer ouvir a história do Clodoaldo. Porque eu tinha contado para o Clodoaldo a história e pedi permissão de usar o nome dele. E ele ficou bem sério e não me disse nada. Eu falei: ele não gostou. Clodoaldo, é Clodoaldo Pé Descalço, mas não é que você
seja pé descalço. Deixa eu te explicar. E eu explicando, preocupada. Ele disse, não, tá, eu tenho que ir embora. E eu tinha achado que ele não tinha gostado. Ele contou para todo o vilarejo que ele ia ser muito famoso, porque ele agora era... Ele tinha um livro sobre Ele era um ele. personagem. E aí eu conto a história do Clodoaldo, que traz um sertão poético, um sertão colorido, um sertão que dá certo, que o Clodoaldo vai estudar e vai voltar para fazer aquele sertão. E aí, quando acaba, a chuva começa a pingar, porque ali, quando chove, é o milagre da natureza, porque aí a plantação vai, né? E aí aí eu preciso sair, a pessoa me chama, porque o rio sobe, não tinha ponte para eu voltar para o lugar que eu estava. A pessoa, vamos, que o rio vai encher. E eu me levantei e falei, eu tenho que ir, todos eles de pé, me aplaudindo. Nossa. E eu saí da cidade maravilha. desse jeito, gente. Você escreveu o que mais? Bem, aí eu tenho o Doce Princesa Negra, que eu fui convidada, mas eu não trouxe porque ele está esgotado, porque ele virou... a Fundação Roberto Marinho comprou os direitos, porque ele foi, na época tinha um programa chamado A Cor da Cultura, na TV Cultura, com o Lázaro Ramos. Sim. E eu mandei um e-mail para o Lázaro falando, olha, eu também tenho um livro. Eles falavam de livros e tal. Eu falei, aí ele falou, me manda. Ele me respondeu, falou, manda, eu quero. Aí passou para o povo que resolve aquelas coisas, os produtores, e o livro, então, foi esgotado, ficou por lá mesmo. Eu só tenho um exemplar, nem trouxe aqui. Depois eu fiz O Presente do Pajé, eu comecei mesmo como escritora de literatura infantil, porque eu sou pedagoga da primeira infância, né? Então, é muito um universo que eu estou sempre por ali. E depois que eu entrei no Maria Cobogó é que eu comecei a escrever para adulto, né? Mas eu tenho esse aqui que na Fundatus esse ano eu chamo de livro de arte para a primeira infância. Aida Colorida. Não é uma ópera, não, né? Nós fizemos a exposição na Fundatus, a sede nova da Fundatus, lá com a Valéria Cabral. Na 510 Sul, foi lindo, foi um sucesso. Maria Cobogó estava todo lá presente, né? Eu fiz oficinas Sim. pedagógicas e criativas com as crianças. Um sucesso. Eu contei a história 3D, né? Eu contava a história do Aida andando no meio das obras expostas. As crianças adoraram. Foi muito divertido. E aí eu tenho esse, o Bailarina do Meu Jardim, que eu lancei com João Antônio. João Antônio é um grande ator de Brasília, premiado, Claro, eu diretor, conheço. professor, né, aposentado do UNB, meu grande amigo. Ele fotografou essa árvore que tem mais de 200 anos na minha casa e é um poema que eu faço, né, uma brincadeira, uma analogia entre uma mulher, né, uma senhora, uma idosa, uma velha, que constrói um diálogo com essa senhora anciã, que eu chamo de bailarina. Ela é como um CDzinho, Ela sai tem um assim. CD também. E o Gabriel Guirá, sabiamente, construiu o design, né? Ele é um designer gráfico. Ele construiu um livro que dança. Ele é todo dobrado. Olha, ele dobra, desdobra, abre as páginas. Entendo, Ele vai... certo. É isso. Só para eu entender, é um diálogo com essa árvore? Na verdade, ele é um livro-poesia, né? Sim, É um mas poema sobre, né? a árvore. E esse livro, ele foi finalista em 2 categorias do primeiro Prêmio Candango de Nossa. Literatura de 2022. Tanto no olha designer que gráfico... coisa genial. Eu sou lindo, goiano, né? viu? Piqui. Aqui. As fotos são lindas. São de João Antônio, que também Aqui também que se aventura é um nas ator. fotografias, né, do jardim. Ele gosta muito de fotografar jardim. E a gente começou esse projeto juntos. E o livro foi um sucesso também, como também ficou no finalista do livro Literatura de Brasília. Que coisa. Eu agora lancei em maio o Luto da Baleia, que também, como Ana Maria, foi foi uma investida forte minha num drama, né? Eu não sei nem que gênero é, eu brinco que é transgênero, que eu não sei que gênero é, se é romance, se é o que é uma ode, mas é meio que uma odisseia, né? Eu criei um mito, né? De uma jornada de uma heroína que ela nada com um filho morto, né? É um suicida. Então, ela amarra esse filho nas costas e atravessa o Lago Paranoá em busca de Nanã Buruquê.
é a divindade que faz a passagem de luz sem julgamento, porque todas as religiões amaldiçoam o suicida. Então essa mãe, por amor, nem saber nadar sabe, ela se joga no Lago Paranoá e atravessa de madrugada o lago em busca de Nanã-Buruquê para entregar o filho morto, né? E é um livro assim que está caminhando muito. O Hugo Rodas iria dirigir, porque quando ele leu, ele ficou fascinado. Quem lê se impacta com o livro, porque Se é belíssimo. emociona muito, ele é muito poético também, né, Ana? E Acho agora que a Ana estamos pode... esperando a peça. E agora, como o Hugo faleceu antes, mas deixou um roteiro, a gente vai se inspirar nesse roteiro para dar andamento à montagem da peça que já foi contemplada no FAC. Ela já está contemplada para montagem e o diretor convidado é o Jonathan Andrade, que é um grande diretor de Brasília, muito delicado, muito competente. Márcia Duarte, que também é professora bailarina da UNB, né? E ela vai ser atriz e vai fazer as coreografias. E a Marcinha Luzalva, que vem de Berlim, porque ela está morando lá agora. E ela também foi uma bailarina muito premiada aqui em Brasília. Ela volta aos palcos junto com Michele Santini. É uma grande atriz de Brasília também. Eu acho que o Luto da Baleia no palco também promete. Eu estou muito animada. Solange, se eu lhe pedisse para recitar um poema para nós. Eu? É, agora. Ai, gente, tem que achar. Mas um seu ou um meu? O seu, claro. Eu não trouxe. Pode ser o Bailarina, por exemplo? Pode. O Bailarina eu acho tão lindo. Vamos lá. Ele é todo madeira, né? Coisa linda, eu adoro. Eu dedico às árvores nativas, mulheres antigas e suas sementes. Não encontrava jeito de ficar no chão. Queria, mas não conseguia. Cerrado, seca, queimadas tantas. Mão pediu terra, pé foi buscar. Andei tanto que me perdi de mim. Até que ela, gigante contorcida, queimada, artrose deu nó nos ossos. Não expressava dor, estranhamente. Quantas camadas! A primeira era ventre, seco, rocha, memória. A segunda era capa carbonizada, abraço. E a terceira era pele enrugada, despedaçada, antiga. Fendas rasas, buracos profundos, abrigos de outras vidas, cupim, jataí, formigas, pica-pau, colo de mãe. Com saudades do outono, abracei seu velho tronco e escutei raízes contando segredos das entranhas da terra. Histórias sagradas de um tempo que só ela sabia, porque esteve lá. E ainda estava aqui, avó de todas as avós. Do raio que a partiu em duas, jogando seu tronco ao chão. Experiência de quase morte. Quase. Que jovem ainda aproveitou o cambrê, brotou do próprio umbigo e renasceu bailarina em Tondi, poderosa. Encantada, decidi que ali seria a terra e comecei. Primeiro plantei ervas. À direita, manjericão, à esquerda, alecrim e ao sul, lavanda e hortelã, perfumada. Depois enfeitei colares e brincos, orquídeas de todas as cores, feminina. Um dia seca, amanheceu beata com os galhos em prece pedindo água. E antes mesmo da primeira chuva, que anuncia a chegada da primavera, espreguiçou grata e brotou broches verdes aveludados. Logo, flores amarelas e delicadas coloriram o velho tronco. Ela, menina, dançou primavera. Finalmente, mulher pariu pequis. Tudo no fruto é forte, cheiro, cor, sabor. Tal mãe, tal filho, distribuiu tantos, generosa. Batucada, bloco de carnaval, maritacas, araras, papagaios, rainha da bateria sambou o verão. Penso que desse agosto não passa. Medo. Inverno de novo, seca, careca, queimada. 200 anos ali mesmo, parada. Tempo de chegar, de partir. Desapego. Que nada. Sábia sabe que são apenas ciclos. Úmida leveza. Hoje chuva, ensaiamos um grand jeté. Voo, raiz.
bailarina do meu jardim. Eu cuido dela e ela de mim. Lindo, Que... lindo demais. É belíssimo, né? Você quer ler um poema ou um trechinho do seu? Eu não trouxe os meus livros de poemas, mas eu preferia falar sobre o projeto Mestres Cobogós. Por favor. Sim, porque é o seguinte, é um projeto que nós... Eu acho que eu não falei ainda dele, né? Que a gente pretende... Nós estamos agora já na elaboração do 3º volume. Uma coleção, no início serão 10, né? E a gente está fazendo um por ano, porque esse do Atos a gente até foi contemplado pelo FAC. O Glênio não, a gente fez com os nossos recursos. Mas a intenção do projeto... Nossa, falar de uma coisa assim, de um projeto, depois que ela leu assim, tão lindamente, assim, Esse projeto é belíssimo. O projeto é assim, minha Menina dos Olhos e de Márcia Zaru também, que realmente a gente comprou essa briga. E a gente, o que a gente pretende com isso? A gente pretende levar a cidadania para os jovens, para aquelas crianças que precisam, que não sabem onde moram. Eles moram em Brasília, mas elas convivem, passam por obras de arte, passam por coisas lindas que essa cidade tem e não sabem. Aliás, tem uma historinha que a Márcia foi num evento... Márcia Zaru. Foi num evento aí de uma escola e ela perguntou assim, quem é de vocês sabe? Era um evento sobre Brasília. Quem sabe quem projetou a cidade? Em silêncio total, ninguém respondeu nada. Ela perguntou de novo, vamos, ânimo, quem foi que desenhou essa cidade linda que vocês moram? Silêncio, até que uma menininha lá atrás levantou o dedinho assim e falou assim, Dom Pedro I? Aí ficou aquele negócio, aí depois nós conversando, a gente falou, gente, essas crianças, apesar de na 4ª série ter uma matéria sobre Brasília, elas não estudam a cidade como um todo. Orgânica, né? Exato, não tem essa visão. E não, parece como que se não lhes pertencesse. Elas vão ao parque da cidade, passeiam por aquelas paradas com azulejos do Atos, vão à catedral, enfim, e não tem. E os da periferia, menos ainda, porque às vezes pouco vêm para o plano piloto. Então, nós resolvemos levar a cidadania para as escolas públicas e levar conhecimento desses grandes autores que tornaram Brasília mais bonita do que ela já é. Então, Glênio Bianchetti, Atos Bulcão, nós estamos com uma lista, já está imensa. Chasquete. o terceiro agora vai ser Dulcina de Moraes. Dulcina. Porque nós queremos contemplar todas as artes, né? Fotografia, cinema, artes plásticas, enfim, tudo a gente está pretendendo. Vamos começar agora a trabalhar, agora em março, nós estamos na fase de pesquisa da Dulcina. Então, esse projeto aqui é o projeto que é nossa Menina dos Olhos. Uma outra coisa também que o Maria Cobogó faz, que eu acho que é extremamente importante, é assim, fomentar a formação de leitores. Então, nós temos ido a escolas, feito clubes de leitura e abraçamos um projeto belíssimo que é coordenado por outra Maria Cobogó, que é a Claudine Duarte, que se chama Calangos Leitores. Que uma delícia, né? E Calangos Leitores é um projeto onde se faz um clube de leitura, reúne numa escola pública, sempre escolas públicas da periferia ou não, ou do plano piloto também, e cada aluno que se inscreve no clube de leitura, que é sempre feito na biblioteca da escola, ele recebe um livro, sabe? Não é um livro que ele lê e devolve, ele ganha o livro. Então, é financiado. Esse projeto, inclusive, foi finalista do Jabuti em 2017, 18? Acho que 18, em 2018, 18 ou 19, agora não estou com a data certa. Foi finalista do Jabuti na categoria Inovação. E realmente é um projeto que
leva a criança com o livro na mão, ela se torna dona daquela história e tem um efeito multiplicador, porque ela leva o livro para casa, começa a formar a sua biblioteca e empresta para o irmão, para a prima, para a mãe, para o pai. Então, vai multiplicando o número de leitores. Então, é um projeto assim que a gente abraçou com muita garra, né, e com muita vontade, porque a gente está percebendo, já tem alunos que de escola pública que já querem escrever. Eu já escrevi um poema. Eu quero ser escritor. Enfim, eles já estão lendo e discutindo o livro. Porque uma vez por mês, ele escolhe. Sempre leem um clássico, são quatro. É um clássico, um blockbuster, e a escolha deles, sabe? E então, eles vão formando essa... eu acho que é uma nova concepção de, sabe, de formar esses... O leitorado. Claro. O acesso ao livro ainda é um pouco complicado, né? Dizer que o Brasil é um país que as pessoas não gostam de ler é mentira. Gostam. Tanto é que as feiras são lotadas, as pessoas vêm conversar com a gente, com os escritores, está todo mundo querendo saber. Mas o acesso ao livro, a gente sabe quanto custa uma edição, não é barato. Então, esse projeto, isso que eu estava te falando. Nosso objetivo está mais por aí, né? De escrever, produzir nossos livros e construir esse acesso, né? Então, o projeto Calango Leitores, ele tem essa veia, digamos assim, pedagógica, né? De levar esse livro. Ainda a gente não pode fazer para muitos, mas esse clube já acontece em duas escolas, mais ou menos? São cinco já? Cinco escolas já. E eu vou agora... Eu vou tomar conta de uma. Que coisa boa. Lá na escola classe. Maravilhoso. Enfim, é um projeto que a gente também abraçou. Então, o Maria Cobogó tem essas múltiplas facetas, parece um polvo, né? A gente está cheio de braços e cada um fazendo. A gente está editando, a gente está escrevendo, a gente está formando leitores, a gente está promovendo. Quando vai sair o livrinho da Dulcina? Nós vamos começar, acredito que no segundo semestre está... A gente sempre lança, o Glênio lançamos em setembro, o Atos lançamos em setembro, talvez Dulcina saia em setembro. Quando setembro vier. Quando setembro vier. Isso que ela estava falando, né, que eu acho interessante, que eu até vi aqui eu acho que está aqui, né, Ana? Essa arte dessa moça aqui, dessa Maria Cobogó, que cada livro... Isso, né? Cada livro tem Isso aqui é aquela proposta pedagógica, né? São sugestões de oficinas criativas que são interdisciplinares com as disciplinas, as áreas de saberes das crianças, né? E, na verdade, isso é destinado ao público infanto-juvenil. Isso aí são não é bem infantil, é mais ensino fundamental 2, né? Mais ou menos por aí. Para as crianças fazerem seu próprio mural. Né? Sempre tem algo para a criança construir, brincar, mas as oficinas, elas são criativas para poder, como a gente diz, sentir na própria pele, né? Exercitar, fazer coisas inspiradas no livro que leram e nesse artista que eles estão lendo, né? Então, assim, é esse braço que eu estava falando também pedagógico, porque é um alcance muito grande, porque o que a Ana falou, que é verdade mesmo, os meninos que moram no plano piloto, eles têm acesso contínuo a essas obras maravilhosas. Entretanto, às vezes não tem o link. O conhecimento, tá passando, né? com o pai, com a mãe, o pai não fala, a mãe não diz, ele nem tá sabendo, tá uma coisa corriqueira, como se fosse um asfalto da rua, né? Às vezes sim, às vezes não, mas não tem a informação. E os que moram nas periferias, muito menos. Se eles vêm para cá, eles vêm para alguma atividade que raramente é uma atividade de estudo cultural, né? Então, isso aqui traz essa informação e a gente bota links para poder acessar filmes, entrar em links, por exemplo, no caso do Atos Bulcão, murais que tem, né, nos ministérios, aonde tem os murais do Atos, para eles poderem acessar, visitar, programas de visitas. Uma coisa que me espanta muito é o Brasil valoriza muito pouco a escrita, valoriza muito pouco, por exemplo, a poesia. Nesses países aí vizinhos, sempre há muitos concursos nas escolas e tal. Aqui menos.
Eu estou dizendo isso porque o dia D que a gente organiza lá no Cebinho, uma das atividades é um concurso de poemas. E a gente tenta espalhar isso nas escolas, etc. Porque tem muitos talentos espalhados aí, né? Sim. Tem muitos talentos. E aí eu fico pensando, por que que o poder público, ou talvez até um coletivo como o de vocês, não podia fazer um concurso, não só de poesia, mas, por exemplo, de murais, né? Com temas como do Bucão, de Esquiate, sei lá, aquela menina que fez os vitrais da catedral, né? Mariana A Terretti. Peretti e tal. Enfim, eu acho que falta isso, porque é o jeito de fazer, das pessoas pesquisarem. Você está falando, estou me lembrando da Conceição, Conceição, faleceu, da Biblioteca Demonstrativa ali, da sei, 506, né? Que a escola que eu dirigia tinha uma unidade ali, nós íamos a pé com as crianças para lá, frequentávamos com o ensino fundamental 1, nós íamos a pé, que era bem pertinho, e a gente frequentava mesmo, ela adorava. E as crianças participavam não só das atividades, como dos concursos. Ela promovia concurso de poesia para as escolas. Agora, isso também depende, é uma via de mão dupla, né? Quer dizer, a escola também tem que estar interessada em promover. claro, É isso claro. que você falou, porque a instituição oferta, mas tem escola que nem está sabendo, não se interessa, não dá não, tem que dar outro assunto, não tem essa visão interdisciplinar de formação, né, de cidadania, no sentido de construir um pertencimento da cidade, porque as crianças só aprendem a amar a sua cidade se elas se sentem pertencendo, se elas conhecem a história de verdade. E menino aprende pegando, Claro, chegando perto, não é claro. contando e lendo só. E o A leitura FAC é boa. poderia patrocinar os prêmios, por exemplo. Certo. Eu acho que essa é a questão institucional é fundamental, porque a escola, às vezes, elas promovem dentro da escola coisas fantásticas. Visitando as escolas para distribuir o Atos Bulcão, eu e Márcia nos deparamos com uma escola eles estavam trabalhando Clarice Lispector. Da A sua blusa, camiseta. olha Que que vestido com a maravilha. Clarice. E aí, tinha uma professora que comprou uma galinha, né? Porque tem um poema Que como é que é a maravilhoso. galinha? Do Como é o ovo e a galinha lá. Aí comprou a galinha tá lá, as crianças pegaram a galinha e eles começaram a trabalhar os textos da Clarice, os poemas para infantis, né, da Clarice. E disse que foi um sucesso. Aí eu fiquei pensando assim, gente, que coisa maravilhosa, uma iniciativa dessa, sabe, numa escolinha ali da Asa Sul, na 305, fazendo uma professora, sabe, tirando o dinheiro do seu bolso, comprando uma galinha para levar para as crianças para estudar Clarice Lispector, sabe? E assim, em cada escola que nós íamos, nós tínhamos nós vimos iniciativa de professores, sabe, querendo levar, sabe, dar um instrumental maior, uma coisa assim mais para Tem interesse. Tem interesse. interesse tem, falta mesmo realmente é a parte, o governo estar lá presente, sabe, aquela coisa de dinheiro, a remuneração dos professores, enfim. Vamos ver se essas coisas mudam agora. O que mais que está no prelo do Maria Cobocó aí até o fim do ano? Ixi, tem coisas. As meninas têm A gente coisas não aí? para a Tem. cabeça. Hã? Tem o Dulcina. O do Sina. Dulcina, que Márcia, que escreveu o primeiro livro dela, foi O Amor Concreto, que ela lançou. Nós estamos com 4 anos de existência, vamos para o 5º ano agora. E com a pandemia no meio. E uma pandemia no meio, mas já publicamos mais de 20 e poucos livros, né? E Marcinha escreveu esse livro, que foram reportagens que ela fez com elementos incríveis da cidade. Né? Olha aqui, são as personalidades. Isso, da São crônicas cidade. da cidade. Vladimiro, Humberto, Luiz Humberto, Nica. Luiz Humberto, aqui, o Aham, fotógrafo. tá. Isso. Um grande amigo dele. Tem também aqui a Cris, acho que vale ressaltar, isso aí. né? A Cris, ela foi finalista no Jabuti com esse livro, Fios. É um livro infantil É belíssimo. infanto-juvenil, muito bonito.
Quando eu falo que fala da infantil, geração. eu li e me emocionei, porque eu acho que não é não só tem infantil. idade. Fala das gerações, né? E Do da passo a finitude. passo, né? Da Nossa, finitude. mas que coisa linda. É um feito de bordado bordado. feito da família dela. É A uma mãe coisa dela que linda. bordou. É belíssimo o livro. Belíssimo. E ela fala dessa sabedoria, né? Que passa de vó para filha, a filha vira mãe, depois vira avó e vai passando para o filha e vai por aí. Esses dias eu li já que você falou da avó, eu li um artigo muito interessante de uma mulher questionando algumas feministas que atacavam o Darwin. Porque o Darwin era um vitoriano, ele A evolução tinha das espécies. a evolução das espécies. E aí a mulher falou assim, as feministas deviam ler mais o Darwin, estudar um pouco mais de evolução. Vejam vocês como é que a cultura das baleias se transmite. E aí é o seguinte, os pais saem para caça e os filhotes ficam sendo cuidados pelas avós baleias. Então, toda, entre aspas, cultura, os hábitos, as formas de caçar, etc., dessa espécie, são transmitidos para os filhotes pelas avós. É o papel das avós. Que é... E aí eu achei muito legal, porque, por exemplo, se nas baleias ocorre assim, que dirá entre o clã das mulheres. As mulheres. As avós são absolutamente essenciais. Concordo com você. Porque eu sou uma avó realmente impressionante. Os filhos não têm tempo de contar histórias, não têm tempo de brincar. E as avós têm mais paciência, mais... Eu costumo dizer que pais educam, os avós deseducam. Assim, de maneira... doce, mas é de forma doce. Porque, né? Os pais que educam. Eu, pessoalmente, eu deseduco. Eu faço parte de um grupo de mulheres, né? De danças sagradas, assim, terapeutas, né? E a gente também tem o encontro das avós, dos tambores das avós. E a gente costuma dizer, nossa, quando uma avó bate um tambor, sai da reta. O poder é um poder monstruoso. Eu queria destacar também que a Cristiane, depois do Fios, ela escreveu o Hiato, que é uma história muito de mulher. É um romance? Digamos que ele tá no luto da baleia, assim, é transgênero. Sei. Como se fosse. Tem formato de poemas também. Mas é mais uma mais na linha narrativa de romance. Uhum. E ela conta uma história de uma separação que mas assim, inúmeras pessoas fizeram contato com ela dizendo assim, eu me vi, sabe? Eu me vi completamente. Do universo da mulher como é que está separando ou separada. Como é que você adivinhou que eu passei por isso? Então, ela escreveu e como pegou? Sabe? Como é que ela pegou toda essa vivência... É isso que a gente fala da identidade, né? Da fala da mulher, né? Que não é escrita feminina, é escrita com um olhar feminino, né? E é interessante que os motes dela aqui são provérbios, ditados populares, né? O que não tem remédio, imediato está. Tudo tem um fim. Só a salsicha tem 2. É a nossa pimentinha. Eu falo que ela é a pimentinha. Quem cala, consente. Quem muito se abaixa, o fundo aparece. Aí é ilustrado também. Olha, a Tâmara Arábica, né? As nossas produções, uma grande... A gente podia destacar também que as pessoas elogiam muito... O cuidado, né? O cuidado, o material, o objeto, o livro, ele é muito bem cuidado, muito bem pensado, né? O material é bom, as ilustrações, a gente cuida Cristiane muito de Nobre, tudo. de Taguatinga. Ela é de Taguatinga. Escritora e advogada. Isso. Caçula de 5 e mãe de 3. Olha! Já é avó de um bebezinho. E agora é avó. E esse aí? Esse aqui é o da Claudine, é o último que ela lançou. Ela já tem outros? É o penúltimo, porque ela lançou o Francisco. Atlas de Memórias. É o penúltimo, desculpa. Ela é que é a criadora, né? A que inventou, digamos assim, criou esse projeto Calango Leitores, que nós estávamos dizendo que é maravilhoso.
de E formação de leitores nas escolas públicas. ela escreve contos, normalmente mini-contos. É mas impressionante, incríveis. muito bom. E o último livro dela chama-se Francisco. É a história de um rapaz que caminha por Brasília. As ilustrações da Carmen Santiago, né, que é a artista plástica. E o livro é lindo, mas é chato a gente falar das nossas publicações, falar é lindo, é Ele é maravilhoso. todo Não, ao Mas- contrário. Eu costumo dizer que quem tem que gostar da gente, É a gente em mesmo. primeiro lugar, é a gente. Não é? Senão você nem gosta dos outros. Não tem como. Exato. Mas o livro dela é muito bonito. É um objeto-livro, sabe, agradável, além de ter uma história completamente meio nonsense, mas absolutamente, absurdamente poética. É lindo o É livro. muito bonito. É um caminhante, né? É um caminhante. Então imagina Uma o coisa que é. tipo caminhante surreal. Por Brasília. E como ele vai modificando o olhar das pessoas, sabe? Então, é realmente... Eu estou falando assim, fiquei até arrepiada, porque é muito Ele é muito impactante o bonito. livro dela. Bonito. Né? Esse Uma é o pena. último. Esse é o último da E esse é o Claudine. penúltimo. Esse é o penúltimo. Né? E esse aqui, ela publicou... Esse também é da Claudine. É da Claudine. Esse também é um jogo. Aí dentro tem Esse é um objeto de leitura muito interessante. É como se fosse um estojo, conto, né? que vai se Que tem desdobrando. mini contos Vamos aí dentro. abrir. Vamos. Tem mini contos aí dentro e no verso dos mini contos você vai montando uma gravura. Sei. Inspirada, lógico, nos mini contos. A Deixa que eu ilustradora faça. se É um inspirou. problema aqui, um nó. Pois é, eu vou fazer assim. Eu vou abrir pelo lado. Chama-se Os Sete... Né? 7 Pequenos Os Tumultos. Sete Pequenos Tumultos. Mas que coisa interessante. Eu preciso conhecer melhor o. Tem mais coisa aí, a gente só trouxe para trazer. É porque ela chegando de coisa. viagem hoje de manhã cedo. E eu não tenho um acervo em casa. Ela que é Eu passei em casa, deixei depositária. a mala, catei uma sacola, botei umas coisas dentro e vim. Eu vou te mostrar aqui. Esse livro da Claudine, ele vem assim, ó. Ele pode ser lido assim como contos Ah, que coisa interessante. São e cartelinhas. praticamente como marcadores de livro. E aí depois, você juntando os contos na ordem, forma uma grande carpa, um peixe. Tanto na frente quanto atrás. Atrás também Vou tem ler uma um aqui. ilustração. Leia. Leia. Trazia um mar amassado. Um dia fora azul na parede do quarto. Tinha umas noites então, mas isso foi antes. De agora, somente essas sobras, desbotadas, rendidas, mal dobradas. Ele um lado, ela na borda, o peixe voando, atônitos e desbordados. Então, Ela escreve microcontos assim muito é uma bem. concisão, né? Uma síntese, Que aí você a fica- capacidade de síntese, né? Total. Que a Eu gente não já... tenho. Que coisa Eu não genial, tenho essa que coisa capacidade. genial. Ótimo. Mas, gente, eu estou muito satisfeito de ter conversado com vocês. Estou achando aqui que a gente pode fazer algumas coisas em conjunto, Com talvez certeza. lá no Cebinho, em outros lugares, né? Eu faço parte também de um projeto que é o Guia Musical de Brasília. Então, nessa área da música também dá para gente fazer alguma coisa em conjunto, né? E fico à disposição e queria que vocês, então, dessem as últimas palavras sobre esse coletivo, sobre o Maria Cobogó aqui. Bom, primeiro, Antônio Carlos, agradecer a você esse espaço, esse contato maravilhoso nesse programa lindo que é o República Popular das Letras, né? E realmente que a gente espera que seja cada vez mais republicano, mais popular e muito mais das letras, porque a literatura é o quê? É um pilar, né, desse país e a gente espera que agora o livro ganhe força, a literatura ganhe força, a escola ganhe força. Enfim, Maria Cobogó, somos todas nós que queremos que a literatura vença, sabe? Que a literatura vença a arma, vença o ódio, que o livro se popularize, né? Que o livro se espraie por esse país todo, né? Porque a literatura forma pessoas, a cidadania, dá, enfim, toda a formação que a gente precisa, tanto carece, né,
de educação. E Maria Cobogó nasceu para isso. Nós estamos há 4 anos, nós somos militantes das letras e queremos continuar nesse caminho aí até onde der. Ótimo! Bem, eu vou mais para... Vou complementar, né? Eu acho que a gente forma leitores também dentro de casa. Então, eu deixo uma sugestão para as famílias que estão nos assistindo aqui, né? Que contem histórias para as crianças, como a Ana estava dizendo, que isso é muito tarefa da vovó, mas pode ser de qualquer pessoa de dentro de casa, dos irmãos mais velhos para os menores, e formar um cantinho de leitura em casa, porque as escolas ajudam muito, mas a formação estrutural mesmo vem da família. E para as famílias que não têm acesso à leitura, é um hábito muito simples, que todas nós já temos. Doar livros. No final do ano, aquela limpa que a gente faz de casa, junta livro, brinquedo, sei lá, roupas também, né, que a gente faz. Os livros já encaminha para uma comunidade que precisa... Tem comunidades incríveis que eu pesquisando encontrei, que eu contribuo com vários cantinhos de leituras de lugares assim que eu nem conheço. Eu boto assim no correio e mando, né? De gente que faz um cantinho de casa de leitura para a comunidade. Então, tem as escolas públicas, tem as comunidades, enfim, bibliotecas públicas, para que todos possam ter acesso. Porque aquela família que quer contar a história para o seu filho ou quer ler um livro e não tem acesso, possa encontrar um lugar e tenha, né? Tá ótimo. Saúde! Saúde! Viva o livro! Viva a literatura! Viva a literatura! Viva Maria Cobogó! Viva a República Popular das Letras! Legal! Gente, e assim terminamos mais um episódio da República Popular das Letras, dessa vez com a entrevista com Ana Maria Lopes e Solange Tiani, do coletivo Maria Cobogó. Por favor, clique aí no sininho e faça a sua inscrição no nosso canal. Até a próxima!